Imagina só, você acorda às 5 da manhã, pega 2 ônibus lotados, chega pontualmente no trabalho, limpa, cozinha, lava, passa, cuida da casa inteira, tudo com dignidade, sem pedir nada além do salário justo. E mesmo assim, no final do dia, não leva só o cansaço. Leva uma acusação falsa, humilhação, olhares de desconfiança e um coração partido. Pois essa é a realidade de milhares de empregadas domésticas no Brasil. E a história que vou contar hoje não é ficção, é real. Chocou a internet, foi parar até no noticiário nacional. E tem tudo: drama social, ciúmes de esposa, câmeras escondidas, vingança, assédio moral no trabalho e uma reviravolta emocionante que ninguém viu. A protagonista, uma mãe solteira humilde, pobre, mas com um caráter tão forte que, mesmo sendo pisoteada, não se curvou. O vilão, uma mulher rica, cheia de grifes, mas vazia por dentro, movida por ciúmes irracionais e insegurança. E o cenário? Uma mansão em São Paulo, onde luxo e miséria convivem atrás da mesma porta. Você vai se perguntar: como uma empregada pode provar sua inocência quando todos já julgaram? Como vencer o preconceito quando o sistema parece sempre favorecer quem tem dinheiro? E será que, de fato, existe justiça divina nesse mundo tão desigual? Fica comigo até o final, porque o que acontece a partir de agora vai te deixar com o queixo no chão e talvez até te inspire a nunca desistir, não importa o quão injusta a vida pareça. Era uma manhã comum em um bairro nobre de São Paulo. Sol fraco, céu cinza e o silêncio cortado apenas pelo som da regadora automática espalhando água no jardim perfeito da mansão Mendes. Tudo ali parecia saído de uma capa de revista. Portão eletrônico, BMW na garagem, cortinas de seda balançando ao vento. A fachada gritava sucesso, estabilidade, felicidade. Mas, como muitas vezes acontece, por trás das cortinas limpas, havia uma casa suja de sentimentos podres. Dentro daquela casa, a rotina começava cedo. Às 6 em ponto, a empregada chegava, uniforme impecável, cabelo preso, olhar baixo. Nada de luxo para ela. Enquanto os patrões dormiam em lençóis de algodão egípcio, ela vinha de um barraco no final da linha do ônibus, onde o chuveiro às vezes nem esquentava. Era a realidade de Lúcia. Pobre sim, mas com uma dignidade que muitos ricos perderam. No caminho, aquela casa era um mundo de contradições. De um lado, o brilho do ouro nos talheres. Do outro, o peso do preconceito no olhar da patroa. Lá, limpeza não era só sobre sujeira no chão. Era sobre hierarquia, poder, controle. E sem que Lúcia soubesse, ela já estava no centro de uma guerra silenciosa. Uma guerra que começava com um café frio e terminaria com câmeras escondidas, difamação e uma verdade enterrada sob camadas de mentira. A mansão Mendes parecia um castelo, mas era, na verdade, uma prisão psicológica. Para Lúcia, um campo de batalha onde cada passo era vigiado. Para Camila, a patroa, um teatro onde ela era a diretora, a juíza e muitas vezes a vilã. E para André, o marido, um lugar onde ele fingia não ver o que estava acontecendo. Mas aí vem a pergunta que vai te prender até o fim. Como uma simples empregada doméstica, invisível aos olhos da elite, conseguiria desmontar toda essa farsa? Como provar sua inocência quando a acusação vem de quem tem voz, poder e dinheiro? A resposta está no próximo capítulo, e ela envolve um pendrive, uma câmera escondida e uma oração gravada que ninguém deveria ter ouvido. Vamos começar por quem carregava o peso do dia inteiro nas costas. Lúcia, 38 anos, mãe solteira de 2 filhos, morando na periferia de São Paulo. Ela não tinha diploma de faculdade, mas tinha algo que muitos não têm: caráter.
Levantava todo dia às 5 horas, rezava um Pai Nosso antes de sair, beijava os filhos dormindo e partia em busca do que muitos dão por garantido: um trabalho honesto. Trabalhava como empregada doméstica havia 3 meses na casa dos Mendes e em todo esse tempo nunca chegou atrasada, nunca reclamou, nunca pediu nada além do salário. Seu sonho? Só isso: garantir um futuro melhor. Um dia, abrir um pequeno negócio, ver os filhos estudando, se formando, saindo daquele ciclo de dificuldade. Lúcia era o retrato da superação silenciosa, aquela mulher invisível que sustenta famílias inteiras com as mãos calejadas e o coração resistente. Ela não queria luxo, queria justiça, queria respeito e, no fundo, só queria poder, trabalhar em paz. Mas a paz não estava no plano de quem dividia a casa com ela. Camila, 42 anos, esposa do empresário André Mendes. Mulher rica, loira, sempre impecável, com unhas feitas, academia 5 vezes por semana e um armário cheio de marcas que a maioria só vê em vitrines. Mas por trás da maquiagem perfeita havia um buraco emocional. Um vazio que ela tentava preencher com controle, ciúmes e, cada vez mais, com ódio disfarçado de superioridade. Camila não era má por natureza. Era doente de alma, sentia-se invisível no casamento, ignorada pelo marido, substituída por elogios que ele dava à empregada. Lúcia, que café gostoso. Lúcia, você organiza tudo tão bem. Palavras simples, mas que para Camila soavam como facas. Ela não via uma colega de trabalho, via uma ameaça. E pior, via um espelho do que ela já não era mais. Já André, o marido, era o típico homem ocupado, focado no trabalho, distante da esposa, mas atento à rotina da casa. Ele enxergava o valor de Lúcia, admirava sua dedicação e chegou até a preparar um aumento para ela. Mas, ao mesmo tempo, ignorava os sinais de que sua esposa estava à beira de um colapso emocional. Ele não era o vilão, mas também não era herói. Era um homem comum, cego por rotina, que subestimou o poder de um ciúme silencioso. E é aqui que a história se torna perigosa. Porque quando insegurança se mistura com poder, o resultado é destruição. E quem estava no caminho? Uma mulher pobre, trabalhadora, honesta, mas sem voz, sem defesa. Ou será que tinha? Porque, como você vai ver, Deus escreve certo por linhas tortas. E às vezes, a justiça tardia chega com um áudio gravado, uma câmera escondida e uma oração que ninguém esperava ouvir. Tudo começou com um detalhe insignificante, ou pelo menos parecia. Um dia, Camila entrou na cozinha e viu a xícara de café ao lado do prato. Nada de errado, certo? Só que, para ela foi o estopim. Você colocou o café do lado errado do prato, disparou com um sorriso falso no rosto. Lúcia nem entendeu. Desculpa, senhora, vou arrumar. Mas não era sobre o café, era sobre o poder. Era sobre mostrar quem mandava ali. Daí em diante, os ataques foram se tornando rotina. Você passou a camisa errado. O almoço está salgado de novo. Você não acha que está usando o uniforme curto de mais perto do meu marido? Cada frase era uma faca invisível. Nada grave o suficiente para justificar uma reclamação, mas tudo muito bem planejado para minar a autoestima de Lúcia. Era assédio moral no trabalho disfarçado de perfeccionismo. Lúcia, mesmo assim, se mantinha profissional. Baixava a cabeça, corrigia, agradecia e seguia em frente. Ela sabia que no mundo dela, uma empregada negra, pobre, solteira, não tinha espaço para reagir. Qualquer defesa seria vista como grosseria, falta de respeito. Então ela escolheu o silêncio. Afinal, ela só queria trabalhar. Só queria sustentar os filhos. Mas o silêncio, muitas vezes, é interpretado como culpa. André, por vezes, percebia o clima pesado. Camila, você está exigindo demais da Lúcia, disse ele uma vez. É só uma empregada, André.
Mas se você gosta tanto dela, contrata outra, respondeu com um tom cortante. Naquele momento, o ciúme saiu do armário. Não era mais disfarçado. Era aberto, tóxico, doentio, e Lúcia, inocente, virou refém de um casamento em crise. O pior é que isso não é raro. Dados do Diese mostram que mais de 60% das empregadas domésticas no Brasil já sofreram algum tipo de humilhação no ambiente de trabalho. Muitas vezes por questões de classe, gênero, cor. E aqui, o drama social se mistura com a desigualdade. No Brasil, uma mulher rica usando seu poder para destruir uma pobre, não por algo que ela fez, mas por algo que ela representa: competência, reconhecimento, presença. E se você pensa que isso parou por aí, espera até ouvir o que aconteceu quando um colar de ouro desapareceu do quarto da patroa. Porque aí o jogo virou. A acusação falsa caiu como um martelo e Lúcia foi obrigada a provar, com exame de corpo de delito, que não era ladrona. Foi numa terça-feira que tudo piorou. Camila entrou no quarto, abriu a gaveta de joias e gritou: "Meu colar de ouro sumiu!" Imediatamente, seus olhos foram para Lúcia, que estava limpando o corredor. "Você viu meu colar?" perguntou com uma frieza que gelava o sangue. Lúcia negou, educadamente: "Não, senhora, nem entrei no quarto hoje." Mas não adiantou. Na cabeça de Camila já estava decidido. A empregada era culpada. Sem qualquer prova, sem sequer uma investigação, Camila partiu para o ataque. "Só a empregada pobre faz isso", disse alto o suficiente para os filhos ouvirem. "Você quer o que é meu, o emprego, o marido, a vida?" Lúcia ficou paralisada. Não era só uma acusação de roubo. Era uma campanha de difamação, em pleno andamento. E o pior, ninguém duvidou, porque no fundo, esse é o Brasil que a gente conhece, onde a palavra de um rico pesa mais que a de um pobre. André tentou intervir. "Camila, você está exagerando. Não tem prova de nada", disse ele indignado. "Você está defendendo ela contra mim?" respondeu, com lágrimas de manipulação nos olhos. Foi aí que o ciúme se transformou em paranoia. E o que era para ser uma discussão doméstica virou um campo de guerra psicológico. Lúcia, inocente, foi obrigada a se submeter a um exame de corpo de delito. Sim, como se fosse uma criminosa. Ela chorou no carro da delegacia, mas não de medo, de humilhação, de indignação. "Eu só queria trabalhar", repetia. Só isso. E enquanto isso, Camila, em casa, contava a versão dela para as amigas do condomínio. "Minha empregada roubou meu colar e está fingindo de vítima." Em 24 horas, Lúcia virou pária. O motorista do prédio parou de cumprimentá-la. As filhas do casal a tratavam com desdém. Até o porteiro evitava olhar nos olhos dela. Esse é o poder da calúnia e difamação. Destruir uma reputação em minutos com apenas uma mentira bem contada. E o mais triste, estudos mostram que 78% dos processos por danos morais envolvendo empregadas domésticas começam com acusações falsas de roubo. É o preconceito estrutural agindo. E Lúcia, sem saber, estava prestes a viver o pior dia da vida, porque dias depois veio a demissão injusta, sem aviso, sem justa causa, e com uma frase que ecoaria para sempre: "Você está dispensada. Não quero mais você aqui." Depois da demissão, Camila achou que tinha vencido. Afastou Lúcia, limpou a casa dela, queimou o uniforme usado. Mas não foi o suficiente. O ciúme ainda queimava por dentro. E foi aí que ela cometeu o erro que mudaria tudo. Instalou câmeras escondidas pela casa, não para provar nada, mas para saciar sua paranoia. Queria ver com seus próprios olhos se Lúcia realmente olhava para o marido de um jeito estranho, se falava coisas, se invadia espaços. Só que as câmeras não mostraram o que ela esperava, mostraram o que ela escondia. As gravações rodavam 24 horas, no quarto de serviço, na cozinha, no corredor, e o que se via? Lúcia trabalhando em silêncio.
Lúcia rezando antes do almoço. Lúcia conversando sozinha, pedindo proteção para os filhos. Nada de olhares, nada de aproximação. Nem com André. Na verdade, ela evitava até passar perto dele. Mas Camila não se importava com a verdade. Ela queria confirmação da sua versão. E como não encontrou, decidiu criar a prova. Foi num domingo, depois da missa. Ela entrou no quarto de serviço, abriu a gaveta de Lúcia e escondeu o colar de ouro faltante. Depois, apagou os arquivos das câmeras do dia anterior. Achou que estava sendo esperta. Achou que tinha controle total. Mas esqueceu de um detalhe. O sistema de segurança do prédio fazia backup automático no servidor do condomínio. E o segurança, um homem atento, notou a movimentação estranha nas câmeras internas. Guardou um pendrive com todas as gravações originais, sem edições, sem cortes. Enquanto isso, a campanha de difamação continuava. Camila contava em festas, no salão de beleza, até para a terapeuta. Minha empregada tentou seduzir meu marido. Ela olhava ele de um jeito estranho. Mulher pobre não tem moral. E cada palavra era um tijolo no muro da injustiça. Lúcia, do outro lado da cidade, tentava recomeçar, mas sem referências, sem chance. Foi chamada de ladra, mentirosa, ambiciosa. O preconceito falava mais alto que a verdade. Mas aí entra uma lição poderosa. Quando você mente para destruir alguém, você deixa rastros. E, nesse caso, não foram apenas palavras, não foram imagens, áudios, movimentos filmados. E, ironicamente, foi a própria paranoia de Camila ao instalar câmeras escondidas que acabou desmontando toda a farsa. Porque, como diz o ditado, a justiça divina às vezes demora, mas nunca falha. E o que aconteceu em seguida? Um confronto que ninguém viu e uma confissão que abalou até quem duvidava de Lúcia. O dia da demissão começou como qualquer outro. Lúcia chegou às 6 horas, uniforme engomado, cabelo preso, coração tranquilo. Ela não sabia, mas estava prestes a viver um dos momentos mais humilhantes e, ao mesmo tempo, decisivos da vida dela. Na sala, Camila a esperava, braços cruzados, olhar frio. Você está dispensada, não quero mais você aqui. Nenhuma explicação, nenhum aviso prévio, nenhuma justa causa. Apenas a porta aberta e um "vá embora". Lúcia ficou em choque. Mas eu não fiz nada, senhora. Pode me mostrar onde errei? Camila nem olhou nos olhos. Você sabe o que fez. E foi assim, sem direito à defesa, que uma mãe solteira com 3 meses de trabalho impecável foi expulsa como se fosse lixo. Lúcia pegou suas coisas, guardou o avental na bolsa e saiu com a cabeça erguida, mas chorando por dentro. Não pelo emprego perdido, mas pela injustiça, pela mentira e pelo preconceito. O que ela não sabia é que naquele mesmo dia, André encontrou um envelope sobre a mesa. Dentro, um contrato de aumento salarial que ele havia preparado para Lúcia. R$ 3.500. Plano de saúde, reconhecimento formal. Ele tinha planejado entregar naquela semana, mas Camila achou o documento, leu e entendeu como uma traição. Você ia aumentar o salário dela depois do que fez? Gritou. Na verdade, Lúcia nem sabia daquilo, mas para Camila era a prova definitiva. O marido estava do lado dela. Foi a gota d'água. A demissão foi imediata e com ela veio o apagamento. Apagaram seu crachá, seu nome da lista de funcionários, até as fotos que as filhas tiraram com ela no aniversário. Foi como se Lúcia nunca tivesse existido. Só que no fundo todos sabiam. Aquilo não era sobre roubo, era sobre ciúmes, era sobre uma mulher rica destruindo uma pobre por insegurança. Era sobre assédio por ciúmes e abuso de poder. Mas aqui entra um detalhe que vai te arrepiar. No caminho para casa, Lúcia parou na padaria, sentou num banco e chorou. Só então percebeu que no bolso do avental tinha um papel dobrado. Era um bilhete da filha mais nova do casal.
Senhora Lúcia, sinto muito. Minha mãe está doente. Você é boa. Não merecia isso. Aquela criança com 10 anos viu o que os adultos fingiram não ver. E aquele papel virou um talismã, um lembrete. A verdade pode ser enterrada, mas não apagada. 3 dias depois da demissão, o inesperado aconteceu. O segurança do prédio, um homem chamado Cláudio, apareceu na casa dos Mendes com um pendrive na mão. Doutor André, acho que o senhor precisa ver isso, disse sério. As câmeras internas foram manipuladas. Tem coisa errada. André, intrigado, conectou o dispositivo no computador. E o que ele viu mudou tudo. Primeiro, imagens de Camila entrando no quarto de serviço quando ninguém estava em casa. Depois, abrindo a gaveta de Lúcia, colocando o colar de ouro lá dentro, fechando com cuidado, saindo. Em seguida, vídeos dela acessando o sistema de câmeras, apagando arquivos, alterando datas, tudo registrado, tudo em alta definição. Não era mais acusação, era prova concreta de armação. André ficou paralisado. Ele não via a esposa assim. Manipuladora, doente, capaz de destruir uma vida por ciúme. Mas o mais chocante veio depois. As gravações mostravam Lúcia orando no quarto de serviço. Deus, protege meus filhos, dá-me forças para seguir. E se alguém está me julgando injustamente, mostra a verdade. Era um áudio simples, mas que cortou o coração de André. Ele percebeu naquele momento o tamanho da dor que aquela mulher carregava. E o quanto ele, por omissão, também foi cúmplice. Imediatamente, ele confrontou Camila. Mostrou as imagens. Perguntou, por que você fez isso? E ela, ao ver as provas, desmoronou. Começou a chorar, a tremer, a falar sem parar. Eu me sinto invisível, André. Você elogia a empregada, mas nem nota que eu emagreci. Você fala com ela mais do que comigo. Eu estava me sentindo substituída e perdi o controle. Não foi por ganância, foi por vazio emocional, por traição emocional no casamento, por uma crise que ninguém viu, até explodir na forma de vingança contra uma inocente. Foi ali que a história virou. Porque pela primeira vez, a verdade não estava do lado do poder. Estava do lado da humilde, da pobre, da invisível. E com aquelas gravações não havia mais como esconder. A mentira ruiu, a farsa caiu. E o que restou foi uma pergunta que ecoa em todos nós. Quantas Lúcias são destruídas todos os dias por mentiras que ninguém desmascara? O confronto entre André e Camila durou quase 2 horas. Ele não gritou, não precisou, só colocou o vídeo para rodar, sentou no sofá e disse, você tem algo a dizer? Camila tentou negar no começo. Isso pode ter sido editado, gritou. Mas quando viu a própria imagem entrando no quarto de serviço, escondendo o colar, apagando arquivos, ela desabou, caiu no chão chorando, confessando tudo. Eu não queria destruir ela, disse entre soluços. Eu queria que você me visse, que notasse que eu estou aqui, que eu ainda existo. Foi um momento de rara sinceridade e dor. Camila não era só uma vilã. Era uma mulher doente de ciúmes, com baixa autoestima, presa num casamento que já não tinha afeto. Ela projetou seu medo de ser substituída em Lúcia, uma empregada que, na verdade, só queria trabalhar. André, com firmeza, mas sem crueldade, respondeu, você não precisava destruir ninguém para se sentir valiosa. E foi nesse instante que ele tomou uma decisão. Não ia proteger a mentira, ia proteger a verdade. Ligou para Lúcia na mesma hora. Preciso falar com você. Tem algo que você precisa ver. Ela, desconfiada, achou que era armadilha. Já perdi tudo, senhor. O que mais pode acontecer? Mas foi quando Lúcia viu as gravações, não comemorou, não riu, apenas chorou. Chorou por dias de humilhação, por noites sem dormir, por ter sido julgada sem defesa, mas também chorou de alívio. Afinal, provar sua inocência não é só sobre vencer um processo, é sobre recuperar a dignidade.
E pela primeira vez, alguém com poder estava do seu lado. André assumiu responsabilidade. Ofereceu uma indenização generosa, não como esmola, mas como reparação. Eu fiquei calado. Eu vi o que estava acontecendo e não agi. Eu também errei. Foi um ato raro, um homem rico reconhecendo seu papel na injustiça. E mais do que isso, devolvendo o poder à pessoa que sempre deveria ter tido. Lúcia. Para Lúcia, tudo mudou. Com a indenização, ela não entrou em depressão, não desistiu. Pelo contrário, contratou um advogado especializado em processos por difamação, calúnia e danos morais. Processou Camila. O caso virou público, foi parar nas redes sociais, em sites de notícias. Milhares de pessoas se identificaram. Minha mãe passou por isso. Minha tia foi acusada de roubo e nunca mais trabalhou. A história se tornou um símbolo da luta contra o preconceito de classe. Ela ganhou o processo. A justiça reconheceu o assédio moral no trabalho, a perseguição, a difamação. A indenização foi alta, não só por danos materiais, mas por danos existenciais. E com esse dinheiro, Lúcia fez algo que poucos esperavam. Abriu um pequeno negócio. Uma empresa de limpeza com foco em empregar outras mulheres em situação de vulnerabilidade. Mães solteiras, vítimas de violência, ex-empregadas domésticas demitidas injustamente. Hoje, ela é dona do próprio destino. Já para Camila, o preço foi alto. Além da derrota no processo, veio a separação por traição emocional. Não porque André traiu, mas porque o casamento já estava morto muito antes. Ele seguiu em frente, mas ela não. Perdeu o casamento, a reputação no condomínio, até as amizades. As pessoas que antes elogiavam seu estilo, agora a evitavam. E no fundo, ela sabia. Quem plantou mentira, colhe solidão. Ela entrou em tratamento psicológico, algo que resistiu por anos. Na terapia, descobriu que seu ciúme não era sobre Lúcia, era sobre si mesma, sobre o medo de não ser amada, de não ser suficiente. Foi um caminho longo, doloroso, mas necessário. Hoje, ela escreve cartas que nunca envia. Uma delas, para Lúcia. Desculpe por ter feito você pagar pelo meu vazio. André, por sua vez, mudou. Reconheceu que, ao ignorar os sinais, foi cúmplice da injustiça. Passou a apoiar causas de direitos trabalhistas, inclusive ajudando financeiramente ONGs que defendem empregadas domésticas. E, ironicamente, aprendeu com Lúcia, uma mulher pobre, mas rica em caráter, o que é verdadeira ética e dignidade. Essa história não é só sobre uma empregada acusada injustamente. É um espelho, um retrato cru da desigualdade no Brasil, onde a palavra de um rico pesa mais que a de um pobre, onde uma mulher negra, humilde e trabalhadora é julgada antes de provar sua inocência. É sobre como o poder econômico muitas vezes se transforma em arma de opressão, e como o ciúme, quando alimentado por insegurança, vira violência psicológica disfarçada de ciúmes de esposa, mas também é uma história de redenção. Lúcia poderia ter desistido, poderia ter entrado na espiral de raiva, ódio, revanche, mas escolheu o caminho mais difícil, o da dignidade. Transformou dor em propósito, virou empreendedora, gerou emprego, mostrou que superação não é só sobreviver, é reconstruir com coragem, mesmo quando o mundo tenta te apagar. E ao fazer isso, ela se tornou um símbolo do empoderamento feminino nas classes mais vulneráveis. Camila, por outro lado, representa o que acontece quando o sofrimento emocional não é tratado. Sua riqueza não a protegeu da solidão, do vazio, da autodestruição. A casa de luxo não escondeu o caos interno, e sua queda mostra que mentiras e manipulação levam à ruína emocional e social. Não importa quanta grife você vista ou quantos carros tenha na garagem. André é o lembrete de que a omissão também é violência.
Ficar em silêncio diante de uma injustiça é, de certa forma, participar dela. Mas ele também mostra que é possível mudar, que justiça tardia ainda é justiça, que assumir responsabilidade, mesmo tarde, pode gerar transformação. Não só para quem foi ferido, mas para quem falhou. E o mais poderoso, essa história virou viral porque tocou um nervo coletivo. Milhares de pessoas se viram em Lúcia. Milhares reconheceram uma Camila na família, no trabalho, no casamento. Foi um vídeo que emocionou a internet não por sensacionalismo, mas por verdade. Por mostrar que, mesmo no fundo do poço, é possível se levantar com integridade, com fé, com luta. Essa história não termina aqui. Ela continua em cada empregada que é tratada como invisível, em cada mulher que sofre ciúmes tóxicos, em cada pessoa que luta para provar sua inocência, num mundo que já julgou. Mas ela também continua em Lúcia, que hoje acorda não para servir, mas para liderar. Que trocou o avental por um terno, o medo por coragem, a humilhação por propósito. E eu te pergunto, quantas Lúcias você já ignorou na vida? Quantas vezes você julgou alguém pela aparência, pela classe, pela profissão? E se a próxima pessoa que você menosprezar for aqui um dia, vai te ensinar o verdadeiro valor da dignidade. A mensagem é clara: não subestime quem trabalha em silêncio. Não confunda pobreza com falta de caráter. E nunca ache que o poder te torna imune às consequências. Porque, como essa história mostrou, a verdade pode demorar, mas chega. Às vezes com um pendrive, às vezes com uma oração gravada, às vezes com o olhar de uma criança que vê mais que os adultos. Se essa história te tocou, não fique só com a emoção. Use ela como combustível. Denuncie o assédio moral. Valorize quem te serve com honestidade. Ajude quem está sendo difamado. E se você está passando por algo parecido, seja vítima de ciúmes, difamação, injustiça no trabalho, saiba que você não está sozinho. A saída, a justiça, a esperança. Se inscreva no canal, porque aqui a gente não conta histórias só para entreter, a gente conta para mudar perspectivas. Ative o sininho, porque toda semana tem um novo caso real que vai te fazer repensar o mundo. E me conta nos comentários, qual parte dessa história mais te impactou? Você acha que Camila merecia perdão? E o que você faria no lugar de Lúcia? Porque, no fim, histórias reais como essa não são só sobre o passado. São sobre o que a gente decide fazer a partir de agora.